Opa! Sejam bem-vindos ao Bodiatório. Eu sou Emanuel, da Garganta Inflamada, e pra hoje, 2.000 inscritos. Eu já comentei isso, mas eu realmente não sabia se ia dar certo a minha empreitada pelos 2K antes de um ano de canal. Pois o Bodiatório tava com 1.840 pessoas inscritas, eu acho, e aí eu pensei, 160 em um mês? Será? As coisas têm estado meio lentas aqui, então é um risco que eu corro de criar hype e de dar errado. Mas claramente isso não foi o que aconteceu, pois não apenas batemos 2K, como estamos com mais de 2.300 inscritos no dia que eu tô gravando esse vídeo. E de verdade, gente, eu não consigo enfatizar o suficiente. Obrigado, eu só tenho o que agradecer por isso. Mas vamos logo pro vídeo de hoje. Na semana passada, tivemos o vídeo do Ishin, mais um ano de canal, e eu gastei dias pensando qual seria um vídeo bacana pra trazer ali. Pois um ano de projeto concluído é muito importante de se celebrar. Agora para os 2K, eu resolvi fazer algo mais relaxado e good vibes, sabe? E eu torço que esse seja um conteúdo do interesse de vocês. Esse aqui é o meu deck, que é um Kenrith Reanimator, e é o meu baralho favorito e um dos meus mais antigos, inclusive. E eu vou passar pelas cartas dele aqui com vocês. E como eu tenho muita história com o deck, eu consigo apontar sinergias interessantes, coisas engraçadas que eu já vi acontecer, e honestamente, eu posso compartilhar um pouco da minha paixão por essa lista aqui com vocês. E mais pro fim do vídeo, eu apontarei umas substituições para reduzir bastante o preço dessa lista, para que você possa montar então a sua versão de Kenrith Reanimator, que tem bastante consistência, apesar de ser mais barata. Então chega de papinho e vamos pro que interessa. E eu não sei se faz sentido para vocês igual faz para mim, mas a primeira carta que eu acho que a gente devia olhar é o próprio comandante. Eu lembro que quando essa carta aqui saiu, eu fiquei muito hypado, porque já tinha um tempo que eu tava querendo utilizar um deck de Reanimator. Eu já havia visto gente na lojinha onde eu jogo jogando de reanimação, só que faltava um comandante, sabe, que eu tinha gostado. E quando isso saiu e eu vi que tava só baixando o preço, baixando, eu peguei ele por 5 conto, eu fiquei tipo, nossa, é agora, eu vou meter bronca. O Kenrith é um humano nobre 5/5 por 5 manas e possui 5 habilidades ativadas, cada uma representando as cores de mana do jogo, o que o torna um comandante que tem as 5 cores em sua identidade de cor. A primeira habilidade dele custa 1 mana vermelho e dá ímpeto e atropelar para todas as criaturas. Essa é incrivelmente a habilidade que eu mais uso na real, pois ela é útil demais. Pois caso você reanime um bicho grande sem evasão, mas que gera um grande valor também, dar evasão para ele é tudo que falta para fechar o pacote. E por 1 mana ainda, é bem prático. Por 2 manas, podemos colocar um marcador +1/+1 na criatura alvo. E ao contrário da outra, essa é a habilidade que eu menos uso, pois costuma que as minhas criaturas já são grandes. A não ser que eu queira agrar de verdade, é uma habilidade que acaba sendo pouco utilizada. Isso não quer dizer que não vale a pena utilizá-la tão pouco, mas certamente ela é a mais situacional. Por 3 manas, o jogador alvo ganha 5 pontos de vida, e essa habilidade é surpreendentemente útil, e mais pra frente eu vou explicar uma interaçãozinha bacana com isso aqui. Fica o spoiler de que pode envolver ganhar dezenas de pontos de vida por rodada de turno na mesa. Por 4 manas, compramos uma carta, e essa habilidade é tão útil quanto parece, o que no caso significa que ela é sim útil, mas que por 4 manas é meio cara de ficar ativando. E finalmente, por 5 manas, trazemos uma criatura sob o controle de seu controlador de seu cemitério. O famoso reanima a criatura alvo, né? Essa é a segunda habilidade que eu mais uso, depois da vermelha, pois esse é um deck de reanimação. Vale lembrar, no entanto, que custando 5 para conjurar e 5 para ativar, serão 10 manas antes de você reanimar o seu primeiro bicho. Logo, você precisa de um plano bom para utilizar isso aqui. E o meu primeiro plano para otimizar o uso do Kenrith e de seus custos caros de mana é o mais simples possível, gerar mais mana ainda. E como sempre, eu vou por categoria de cartas aqui para deixar mais organizado o vídeo. Temos Bijuteria do Viajante, que é bem legal para corrigir cores e rampar, pois não custa nenhum mana colorida. Perfeito para um 5 color. Sinete Arcano, que é tão bom aqui quanto em qualquer outro deck. A Pedra Fellor, que acelera por 2 manas e que pode vir a gerar as cores que a gente precisa. Também conhecido como toda e qualquer cor. Solo Fértil, que Hot Take é apenas o seu Sinete Arcano verde, acelerando por 2 e corrigindo suas cores.
Crescimento Exuberante e Ancião da Tribo Sakura, ambas cartas que procuram terrenos básicos, com o benefício do Sakura voltar nas nossas reanimações em massa. Cultivar e Alcance do Kodama, e por incrível que pareça, eu duvidei por mais de um ano se valia a pena ou não incluí-las no deck, pois eu tenho apenas 10 terrenos básicos nessa lista. E com o tempo eu concluí que vale a pena sim, pois se eu não tenho mais land básico no meu deck, chances são de que eu não preciso mais acelerar mana. Esfera do Comandante e Lanterna Cromática, ambas geram mana de qualquer cor, custam 3, mas a Lanterna liga, sabe, aquele gostosinho modo de preguiça, onde eu não tenho mais que pensar pra virar o meu mana. Eu só pego e viro. Eu peguei ela por uns R$8 na última Ravnica, se eu não me engano, e ela já me salvou inúmeras vezes nos meus turnos mais explosivos. Familiar do Biomante e Zirda, o Brilho da Aurora, ambas populares em decks de Kenrith, e ambas reduzem as habilidades ativadas dele em 2 manas. Logo, podemos reanimar por 3, ganhar 5 de vida por 1 mana, etc. Inclusive, a minha interação favorita com essas cartas envolve colocar uma Lanterna Cromática no meio, e agora cada terreno seu vira para gerar 5 de vida. Bota uma Musa Verde aí no meio que não tem deck agro que passa por cima de você, sem veneno ou dano de comandante. Dízimo Sufocante, uma carta cujo único arrependimento que eu tenho foi ter pego apenas uma cópia, pois ela lançou originalmente por R$7. Inclusive, foi engraçado na época, porque no dia que eu peguei ela na loja local de Magic da minha cidade, tinha 2 cópias na pasta. E eu pensei em pegar as 2, porque parecia uma carta boa, mas chegou um cara e disse: deixa uma pra mim também, eu jogo Commander também. E em retrospectiva, eu acho que eu devia ter pegado as 2, né? Mas fazer o quê? Acontece. E por fim, nossas 3 bombas que rampam pra caramba, mas que não servem pra gerar mana necessariamente no início do jogo. A Musa Nascida da Semente que eu mencionei, o Kodama da Árvore do Leste e o Ancestral Flor de Nix. A Musa veio num booster que eu ganhei de Amigo Oculto, e é uma das cartas mais quebradas do deck. Ela desvira os seus lands e você gera caminhões de mana pra gastar com Kenrith. O Kodama eu paguei R$15 e é simplesmente uma carta estúpida, babaca, pois, por exemplo, você pode reanimar um bichão do seu grave e agora simplesmente você pode descer outro da sua mão de graça também. Essa é fácil uma das cartas que mais desandam jogos nesse deck. E por fim, o Ancestral, que triplica o seu mana e custando 7 ele costuma ser só reanimado aqui. Eu devo admitir, no entanto, que se eu não tivesse pego essa carta aqui barato, eu não sei se eu pegaria ela hoje em dia, sabe? Não me leve a mal, é uma carta forte, mas frágil a diversos tipos de remoção. Porém, sempre que eu consigo voltar com isso aqui no meu turno, a sensação é tão boa que eu termino não tirando ele do baralho. Se a sua pet card é um Ancestral Flor de Nix, eu acho que você tá indo bem, relativamente. E sobre Ramp, era basicamente isso. O deck é cheio de criaturas pesadas de mana que a gente não vai conjurar normalmente, mas que com 15 acelerações de mana, a gente pode vir a conjurar, o que é uma segurança a mais, sabe? É interessante. E passando agora para as compras de cartas e efeitos de velocidade de compra, eu vou dizer algo aqui. Decks de Magic geralmente funcionam melhor com mais vantagem de cartas do que velocidade de compra, mas há casos como esse aqui que isso simplesmente não é verdade. Cartas no cemitério muitas vezes não servem tão bem quanto, se não melhor inclusive, do que cartas na mão, e tiramos proveito disso de maneiras bem eficientes. Primeiro, Verdades Dolorosas. Uma das poucas cartas de compra que não são temáticas aqui do deck. Mas eu vou fazer o quê? Ela é simplesmente boa, então eu uso. Temos Bem Maior, outra responsável por desencaminhar vários jogos com o baralho, pois sacrificar uma criatura, por exemplo, sei lá, uma 6/6, e você descartar 3 bichos pro seu grave, pra dali você poder reanimar, é forte demais. E isso é uma forma de card advantage recorrente. Sussurrador da Ruína, um bichão evasivo que tem pague 2 de vida para vigiar 2. A habilidade dele de vigiar é ridícula num formato com 40 pontos de vida. E se você consegue meter isso aqui, sabe, num turno 2 ou 3 com reanimação, meu amigo, a sensação é de que você é simplesmente imparável. E só pra ficar seguro, o Kenrith ainda ganha vida. Super sinérgico. Temos Kelp do Rio, um dos melhores bichos para comprar cartas no deck, pois, primeiro, a gente reanima bastante, e segundo, o marcador +1/+1 do Kenrith permite que você lupe a habilidade de persistir bem facilmente.
E no topo da curva temos Nezahal, a Maré Primordial, e Vilis, Negociante de Sangue. Ambas criaturas que compram um caminhão de cartas e que são grandes alvos de reanimação aqui. O nosso dinossauro consegue grindar os oponentes de pouco a pouco, pois toda a mágica não de criatura que eles conjuram te compra uma carta. E você pode também descartar 3 cartas para proteger o Nezahal de algo. E descarte é uma vantagem incrível neste deck para uma série de interações. O Vilis, por outro lado, é babaca mesmo. É o motivo dele estar aqui. Ele nos provém um efeito de proteção incrível junto de remoção de criaturas. E ele também é protagonista de uma das minhas interações favoritas, que é utilizar um efeito estilo Reanimate, Delver Phyrexiano, para trazer o Vilis do cemitério para o campo de batalha. Os efeitos resolvem na ordem que são inscritos, e o Vilis entra e te compra 8 cartas. Passando para a velocidade de compra, temos Pilhagem Fiel e Cura pela Fé. Ambas cartas que compram e aí descartam, e que possuem Recapitular também. Ou seja, às vezes você pode descartá-las por algum efeito e você ainda tem acesso às duas. O interessante aqui, no entanto, é que eu foco muito nisso, de compra seguida de descarte, em vez de triturar, que é algo que também enche cemitérios. O motivo principal para isso é que não é toda carta que você quer no Grave necessariamente, mesmo esse sendo um deck de reanimação. Temos Vohar, Profanador Vodaliano e Costuradora Obsessiva, que viram para comprar e descartar uma carta. Nesse deck, voltar uma não criatura para sua mão é muito mais difícil do que voltar uma criatura. Logo, Vohar é bem valioso pra gente. E a Costuradora não é nada mal também. Traçar uma rota, compra 2 cartas e mantém uma das duas se eu tiver atacado esse turno. Busca frenética, estrela de múltiplos tipos de deck, super valorizada justamente por ser um efeito que progride o seu jogo, mas conserva o seu mana ao desvirá-lo. Inclusive, vocês devem imaginar que isso aqui é uma delicinha com o Ancestral Flor de Nix. Rapaz, eu recomendo, é eletrizante. Altar da Demência, que sacrifica uma criatura para o jogador alvo triturar X cards, sendo X o poder da criatura sacrificada. Serve no geral para triturar o deck dos oponentes inteiros ou para triturar o nosso próprio deck, enchendo cemitérios. Escavação Antiga, que eu uso para corrigir cor no início do jogo ou para encher o grave depois. Eu devo admitir, eu já tirei e coloquei no deck múltiplas vezes essa carta, mas no fim das contas eu mantenho ela aqui simplesmente por ser versátil demais. E por fim, Pensamentos Dispersos. Essa aqui eu incluí recentemente, no lugar de Fato ou Ficção, e eu tenho gostado bastante, pra falar a verdade. Não é dizendo que uma é melhor do que a outra, mas escolher eu mesmo quais cartas vão pro cemitério se sobressaiu quando comparado a olhar uma carta a mais. Terminadas as compras de cartas, vamos para a parte que mais demorou para ser otimizada no baralho, o meu pacote de remoções. Decks de 5 cores te dão acesso a literalmente todas as cartas do formato, logo é necessário estudar bem quais que você vai utilizar para obter o melhor resultado. E atualmente eu estou bem satisfeito com o que eu coloquei aqui. Temos primeiro Fragmentos Ósseos, que tem como custo adicional ou sacrificar uma criatura ou descartar uma carta, e então os Fragmentos Ósseos destroem a criatura ou Planinauta alvo. Eu cheguei a testar uma outra carta muito parecida nesse slot, que é o Machado Relampejante, e os resultados foram honestamente interessantes. Sim, o tipo de instantânea do machado é melhor, e no geral a gente quer sempre instantâneas para as nossas interações, mas o custo alternativo de sacrifício dos fragmentos pode nos proporcionar interações desejáveis, o que balanceia a parte de feitiço da carta preta. Uma sólida opção no geral, recomendo bastante. Temos Troféu do Assassino, uma carta que eu abri num booster que eu ganhei de aniversário e que simplesmente é fantástica. Inclusive, nesse mesmo booster eu lembro que eu abri aquele zumbi, o Gravecrawler, e pensa num cara que ficou em choque na hora. Era bem meu aniversário e eu tirei 2 cartas que eu precisava para os meus 2 pet decks. Maravilha, tava nas nuvens. Descentelhar, uma cartinha underrated que sempre me serviu muito bem, pois por 2 manas você exila uma permanente alvo que custe 4 ou mais com ela. E, sinceramente, eu sinto que 90% dos meus problemas no Commander acabam custando 4 ou mais manas, por isso nunca foi um mau negócio. Fraturar, que destrói o artefato, encantamento ou planinauta alvo, uma das poucas cartas que eu tô atualmente pensando em substituir, no caso por aquela carta nova da Elspeth. Exílio é melhor que destruição, e eu consigo aguentar o prejuízo da nova carta custar 1 mana a mais. Amuleto Izzet, que compra e descarta, dá dano direto e anula mágica, bem flexível, bem desejável.
Fera Interior e Mito de Nefroy, ambas remoções que destroem vários tipos de carta e custam 3 manas. E honestamente, era pra esse mito ser um presente generoso ou um desfazer angustiado, mas eu não consegui botar as minhas mãos em nenhuma das duas cartas ainda pra colocar no deck. Então fica aí um exemplo de uma clara melhoria que poderia ser feita. E por fim, uma das minhas remoções mais recentes a entrar no deck, a Tartaruga Celeste Colossal. Um bichão invasivo que se manda sozinho para o seu cemitério com a habilidade de canalizar e que volta criaturas para a mão de seus donos ou cartas do nosso cemitério para nossa mão. Me surpreende bastante esse bicho ser tão barato, sendo que ele é também tão bom. E agora partindo para as minhas globais, eu uso o Mito de Snapdex e Arrogância Trágica. Ambas cartas que eu gosto bastante, pois deixam eu manter o meu Kenrith na mesa, enquanto eu escolho as piores permanentes de cada oponente para serem destruídas. E Morte Viva, que exila todas as criaturas em cemitérios, aí todo mundo sacrifica as criaturas que controla na mesa e põe no lugar as criaturas que foram exiladas desse jeito. Falar por que essa carta é boa para jogador de Reanimator é igual ensinar o padre a rezar a missa, mas para quem não conhece, essa é provavelmente a melhor global de todas para esse deck, trazendo tudo que é seu de volta e levando embora tudo aquilo que era dos oponentes. E agora que já vimos quais cartas de criatura queremos reanimar, como lidar com problemas e como ter mana para o nosso plano de jogo, eu vou mostrar a última parte do deck e a gente vai finalmente botar essa máquina aqui para funcionar, tutorando, protegendo e reanimando as nossas criaturas. Usamos Reviver Cadáver e Persistir, ambas reanimações baratas, em troca de reduzir um pouquinho a criatura. Inclusive, um truque que eu gosto muito é utilizar o Reviver Cadáver com o Kodama na board, para colocar, sabe, algo na mesa que custe 2 ou menos, tipo um lente. Temos Sacerdotisa dos Ritos Torpes, que tem se provado uma MVP do baralho por conta de um tutor que eu vou mencionar daqui a pouco. Tudo que você precisa saber por enquanto é que a Sacerdotisa pode reanimar criaturas e voltar do cemitério para o campo de batalha com ímpeto por conta de sua habilidade de desenterrar. Vida e Morte, onde eu só uso a parte da morte, fazendo interações tipo aquela do Vilis para encher a mão. Vitimar, que geralmente mata um bichinho, mas traz 2 caramunhões do seu cemitério para o campo de batalha virados. Guia Kármico e Delver Phyrexiano, criaturas de 5 manas que reanimam outras criaturas, e o Delver é bom por conta do Vilis, e o Guia é bom pois volta para o cemitério sozinho, o que é relevante com alguma frequência. Retorno Aterrorizante, carta quebradinha com um foil de tirar um fôlego, meu irmão. Eu não sei se dá pra ver aqui direito, mas que bonito que essa carta aqui é. E no mais, isso aqui sempre proporciona umas jogadas bem interessantes, onde você pode, por exemplo, comprar e descartar essa carta e conjurar ela sem pagar mana algum, só sacrificando criaturas. Comandar a Horda Macabra, mais uma reanimação em massa, só que dessa vez tomamos dano. De novo, 40 de vida, Kenrith ganha vida, nunca foi um problema pra mim, e na real, o que essa carta sempre me fez foi ganhar jogo, isso sim. Primordial, Sepulcral e Diluviano, que nunca reanimam coisas nossas, mas que geram valor bastante para sempre serem uma má pedida para seus oponentes. Diluviano, então? Vixe, estraga o jogo que é uma beleza. Scholar of the Lost Trove, que aí sim reanima feitiços instantâneos nossas, além de poder trazer artefatos de volta também. Uma carta super propensa a loops, como trazer ela com Persistir, para que o Scholar, por exemplo, conjure um Comandar a Horda Medonha. Tudo de bom. Esfolador do Laço de Ódio, uma criatura que não reanima nada, mas que faz com que criaturas reanimadas acabem com o jogo. E pra contar a história, em algum ponto do deck, isso aqui já foi um Senhor da Insanidade. Mas aquela cartinha é meio do mal, sabe? Então eu tirei ela. E por fim, o Arconte do Coliseu da Bravura e o Arquétipo da Resistência não reanimam nada, mas protegem a sua board, que é uma beleza. Inclusive, experimenta escolher feitiço com Arconte e veja seus oponentes desesperados por não conseguirem limpar a sua board mais. E por fim, temos os meus tutores de cemitério. E quem joga de reanimação sabe que isso aqui é muito importante. Apesar de que eu admito que isso gera um pouco de atrito, pois não é todo mundo que gosta de tutor, eu, por exemplo, não curto muito, mas essa é certamente uma parte integral para a consistência do baralho. Temos Enterrado Vivo, o tutor que mais acaba com jogos no Reanimator, pois, vamos lá, né? 3 cartas de criatura pro seu cemitério simplesmente desanda demais qualquer partida. Inclusive, lembra da Sacerdotisa dos Ritos Torpes? Fica aqui o meu combinho. Manda ela, manda o Vilis e o Delver pro seu cemitério. Aí no turno 5, 6, supondo que você fez na 3, você ativa o Desenterrar da Sacerdotisa, volta o Delver, que aí volta o Vilis, e você enche a sua mão.
o que por sua vez vale a pena, pois a partir daí você pode descartar um bicho bom no fim do turno, reanimar depois e ariada. Sepultador vil, arte borda antiga, né? Claro, para ficar chique, e Conhecer de Cadáveres. Ambos tutores de cemitério também, mas criaturas. O Sepultador tem toque mortífero e pega qualquer coisa, e o Conhecer pode ser voltado com Desenterrar, o que é igualmente legal. Como eu costumo pegar sempre criaturas com Sepultador, essas cartas são mais parecidas do que você imaginaria nesse deck. Mito de Brox, que volta até 2 permanentes do nosso cemitério para a nossa mão, mas se a gente pagar azul e preto ao conjurá-la, podemos procurar uma carta do nosso deck e colocá-la no grave primeiro. Como o mito procura qualquer tipo de carta, mas só volta permanentes, eu não costumo pegar instantâneo e feitiço assim, mas com alguma frequência isso aqui deixa de presente no cemitério um bichão pra gente brincar depois e voltam as cartinhas utilidades de brinde, tipo um panorama, um sakura, sabe? E por fim, a última carta não de terreno do rolê todo, a despedida final, que procura uma carta para nossa mão e uma carta para o nosso cemitério. E aí a gente embaralha. Simplesmente uma carta que 99% das vezes procura um bichão para o seu cemitério e uma reanimação para sua mão. E honestamente, tá tudo bem. Ufa! E agora que acabamos, e quanto aos lands do deck? Eu vou passando uma por uma aqui, vocês podem ir assistindo, mas eu vou a fundo com detalhes sobre essa base de mana no meu vídeo de bases de mana 5 cores budget. Então vale a pena checar lá para eu não me repetir aqui. Nossa, Emanuel, você me fez assistir esse tantão de vídeo para falar que tem outro vídeo? Sim, de nada. Agora, e quanto ao futuro deste deck? Bem, eu já pensei em trocar alguns bichões, tipo colocar um Astral Dragon para copiar as coisas, um Storvald, Jarl dos Gigantes, ou até mesmo o Kamahl mais novo. Mas, no geral, esse é incrivelmente um dos poucos decks que eu tô bem satisfeito com os resultados, o que é igualmente bem raro. Ah, Emanuel, mas você fala tanto de budget, de Magic barato, mas esse deck seu parece uma pilha de dinheiro, rapaz. E bom, eu não posso negar essa afirmação necessariamente. Esse é um dos meus decks mais velhos e com o tempo a gente acumula carta cara, ou compra carta que se torna cara. Porém, se você quiser muito pegar essa lista, você viu o que eu te apresentei e gostou, eu recomendo trocar essas 6 cartas aqui, que não são de forma alguma insubstituíveis para o deck, e você corta esse valor monetário pela metade. Ainda é um tanto bom de dinheiro, mas vamos lá, gente, 250 conto de redução não é possível que não ajude pelo menos um pouco. E pro 2K foi isso. Quem sabe mais pra frente eu faço um tour pelos meus decks, ainda mais quando eles estiverem mais completos, mais bem montadinhos. Ou eu faço qualquer outra coisa, sinceramente. Fato é que até os 5K, que é provavelmente o próximo milestone, eu esqueci a tradução de milestone, que a gente vai chegar, eu ainda vou ter bastante tempo pra pensar até lá. Eu sei que foi um vídeo longo, inclusive se você chegou até aqui, comenta algo abaixo que eu quero saber quem são os que aguentam a minha falação por mais tempo. No geral, obrigado por me tolerarem. Às vezes eu faço umas loucuras como essa aqui, que eu nem sei se esse vídeo vai necessariamente ter uma recepção boa, mas esse projeto não seria nada se eu não fizesse os vídeos que eu gosto, gerasse o conteúdo que eu quero assistir, eu quero que tenha na plataforma. E eu sou profundamente grato que muitos de vocês apreciem isso aqui que eu tô gerando. Se eu tivesse menos público, eu provavelmente não teria ido tão longe, sabe? Eu teria quitado muito mais cedo. Mas o suporte de vocês tem sido insano, completamente insano, desde o início. E isso fez toda a diferença. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Budgetório. Até mais!